Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 218. Ninguém muda o mundo sozinho. Bom, e nesse episódio eu conversei com a Priscila Martins, a Pri, co-diretora executiva da Artemisia, uma das organizações de referência no campo de negócio de impacto no Brasil. E esse ano 2025 a Artemisia comemora 20 anos de caminhada, aliás, uma baita caminhada. Bom, eu conheço o trabalho da Artemisia de longa data, lá no meu CNPJ anterior, e por lá a gente apoiou o desenvolvimento da tese de impacto em saúde. A Pri conta um pouquinho sobre isso aí no papo. Bom, e começamos o papo com a Pri contando sobre a sua transição de carreira lá atrás e o movimento que ela fez para sair do setor privado e vir atuar no campo do impacto social. Muito interessante e é legal, ela faz questão de enfatizar o quanto isso é importante, pode servir de inspiração para outras pessoas que estão pensando em fazer transição de carreira. Bom, o título do episódio veio de uma aspas dela, quando ela dividiu aqui conosco um pouco dos 20 anos da caminhada aí da Artemisia. Aliás, que baita caminhada, que bela trajetória. E para você ter uma ideia, amigo ouvinte, do tamanho da entrega da Artemisia para o campo de negócio de impacto, foram mais de 800 negócios diretamente apoiados de forma individualizada. Isso mesmo, 800. De uma base de mais de 16 mil negócios que já foram analisados, 16 mil. Olha, caramba, são números assim bastante expressivos e ela enfatizou que eles ainda seguem tendo o desafio de encontrar bons empreendedores, empreendedoras e bons modelos de negócio de impacto. Impressionante. Se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link na descrição e veja como colaborar. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Muito, muito obrigado. Celebro também a parceria com o Prosas, que divulga aí na sua newsletter algum episódio aqui da casa. Valeu demais. E te pergunto se você já se ligou que temos um episódio novo de estreia do podcast Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. Se você se ligou, no seu feed aí, apareceu uma loginho nova, diferente. E aí, você já escutou o episódio 1 de estreia? Pois me conta aí o que você tá achando, tá bom? Bom, então é isso. Agradecer demais a Priscila pela conversa. Que bacana, que generosidade de compartilhar aí tanta caminhada e tantos aprendizados aí dela e da Artemisia ao longo dessa trajetória de 20 anos de Artemisia. Bom, então é isso. Agradecer demais a Pri e sem mais delongas, partiu pro papo. Sorvete, meu yin-yang, brilhante, mais que diamante, antioxidante, ferro no meu sangue. Oi, Pri, tudo bem? Seja super bem-vinda. Que alegria tê-la aqui conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem é a Priscila? Seja super bem-vinda. Fábio, olha, é uma alegria estar aqui, de verdade. Antes de me apresentar, queria só dizer que você é e foi uma pessoa muito importante para a Artemisia. A gente construiu as nossas bases de trabalho em saúde através, né, da nossa parceria lá atrás. Enfim, desde lá, né, a gente foi construindo uma relação não só comigo, mas com todo o time, assim, muito profunda, de muita parceria. Então, é realmente uma grande alegria estar aqui contigo. Bom, vamos lá, né, me apresentando. Bom, meu nome é Priscila, eu sou paulistana, eu sou formada em marketing, trabalhei por 12 anos na iniciativa privada. Até então, as minhas escolhas profissionais, elas sempre foram muito racionais. Eu venho de uma família de classe média, então o meu foco sempre foi prosperar e ajudar minha família. Fui a primeira pessoa a acessar ensino superior. Então, estou contando isso porque nunca
tive o privilégio, né, de pensar muito o que eu queria fazer, né? Isso era para mim realmente um luxo. E aí, apesar da minha então, 12 anos da iniciativa privada, escolhas racionais, enfim, e estava prosperando, né? Uma carreira crescente, bem-sucedida, mas eu sentia que aquele não era meu caminho. E eu comecei a sentir que eu queria ser mais útil com o meu trabalho, para, enfim, ser mais útil para o planeta, para as pessoas, e muito por uma busca pessoal, que é muito forte, assim, em mim, né? De transformação e de tentar ser uma pessoa melhor, né? Então, eu, em 2012, mais ou menos, essa inquietação, essa insatisfação, ela começou a ficar bem insustentável. Aí eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para conseguir entender que caminhos e opções eu tinha. Porque quando você pensa, eu quero ser útil para o planeta ou para as pessoas, né, o caminho mais óbvio é social, ambiental. E eu não tinha nenhuma trajetória, nenhuma experiência nesses temas, né? Então, para mim, fazer essa transição era uma grande dúvida, né? Então, fiz um pequeno sabático, assim, pensar, e de novo, me dando muito luxo de fazer isso, né? Mas, e aí eu aprendi que quando a gente tem atitudes de coragem, para mim foi uma atitude de coragem, porque tinha toda uma questão de não ter retaguarda e tal, e querer, nessa altura do campeonato, ficar pensando, né, o que eu queria trabalhar. Eu tive o privilégio de ter contato com o tema do Impact Investing em negócio de impacto. Que aí, só para fazer o paralelo, eu acho que quando a gente tem uma grande atitude de coragem, acho que a vida responde, sabe? E a vida realmente me respondeu com algo totalmente distante da minha realidade. Não conhecia ninguém que trabalhava com isso, mas por caminhos, enfim, misteriosos, pude acessar um pouco esse conceito. E aí, quando eu descobri que existia Impact Investing em negócio de impacto, se abriu um grande portal para mim, né, do tipo de caminho, né? Então, porque a base, ela era de negócio, que era o meu background, mas o propósito, o fim, era para aspectos mais valiosos dentro da minha visão. E aí, enfim, a partir disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa startup de impacto, focada em primeira infância, que foi bem importante para mim. Passei por essa experiência por um período, não me adaptei muito à cultura da empreendedora e da startup e tal. E aí falei, putz, mas aqui tem um caminho. Gostei, faz todo sentido, né? Vou me capacitar para, enfim, estar mais apta para esse setor. E aí eu fui selecionada num MBA de gestão de negócios socioambientais, que foi idealizado pela Artemisia, pelo Instituto Ecológico IP e pela FEA da USP, através da professora Rosa Maria Fischer e a Grazi. Esse foi o meu segundo grande portal, assim, na minha transição de carreira. Porque aí eu tive acesso ao tema e eu tive acesso às pessoas que estavam, né, sendo percursoras no Brasil, né, no tema de Impact Investing. E aí, Fábio, eu sei que eu estou me estendendo aqui um pouco, mas eu pensei que seria importante compartilhar esse meu início, porque talvez na audiência a gente tenha pessoas que estão buscando mudar de carreira e acho que vale, né, trazer que é possível, não é só a minha história, acho que existem, né, inúmeras outras pessoas no setor. Mas muita gente procura a Artemisia por isso, e eu faço questão sempre de conversar com quem tem essa necessidade. Fica aqui até meu contato aberto, se alguém quiser me procurar. Porque eu passei por isso e foi muito importante ter pessoas generosas que me ajudaram a conhecer o campo, entender as oportunidades, e que era possível fazer essa transição do setor privado para algo, né, dentro desse setor de impacto. E aí vou pedir mais uma permissão aqui, eu queria só destacar a generosidade de algumas pessoas que falaram comigo, e aí, não sei, mas o setor privado, para mim, não era natural você pedir para tomar café com uma pessoa para falar que você queria fazer transição de carreira e entender possibilidades. É um pouco meio sem tempo irmão, né, assim, né, no setor privado. E aí, algumas pessoas muito bacanas desse setor foram bem importantes para mim, e vou destacar duas, que é o Daniel Iso, da Vox, e a Vivi Najeborim, que está hoje na Arimax, e que eu nunca vou me esquecer, e a Vivi, inclusive, foi a minha fada madrinha, foi ela que me levou até a Artemisia, ela era conselheira da Artemisia, enfim, foi aí, já fechando aqui o meu longo, minha resposta longa, eu entrei na Artemisia em 2014, foi uma grande conquista, sou muito grata, e foi realmente meu turning point de vida, porque eu consegui, de fato, alinhar propósito de vida com o meu profissional. E hoje, no meu chapéu, eu divido a co-direção executiva com a Flávia Coelho e o Felipe Alves, e todos respondem pela direção executiva, né? Mas cada um tem um papel mais preponderante, e o meu papel é focado em relacionamento institucional, construção de parcerias
e gestão da área de conhecimento e de comunicação. Uau, que linda trajetória, Pri. Obrigado por compartilhar. Um abraço aí para o Daniel Guizo, para a Vivi. A Vivi também foi minha fada madrinha no setor, então sempre referencio ela, foi super generosa, muito legal. Abraço também para a Flávia e para o Felipe. E aí, Pri, você entrou em 2014 na Artemisia. Conta um pouquinho dessa trajetória. Você entrou lá como que até chegar nessa co-direção. Como é que foi esse processo? Isso, Fábio. Olha, foi um processo mesmo. Aí, de novo, acho que talvez dando um pouco a perspectiva desses profissionais que vêm da iniciativa privada, eu fiz downgrade de cargo, de salário, enfim, no início, né? Eu estava já numa carreira ascendente no privado, mas eu quis muito trabalhar no setor. Eu entrei como coordenadora na aceleradora da Artemisia, e foi um processo, assim, realmente de muito conhecimento acumulado, assim, riquíssimo, assim. Então, porque esse setor, né, ele equilibra negócios de impacto. E eu cheguei com a cabeça 100% voltada para a lógica do setor privado. Então, eu precisei mergulhar no universo de impacto de startups que eram contextos diferentes da minha trajetória. Então, muitas coisas eram novas para mim. Eu até lembro bem, assim, que nos primeiros meses de Artemisia, por muito tempo, na verdade, o meu caderno de anotação de reunião, eu reservava uma grande parte das folhas finais, assim, para eu escrever tudo que eu ouvia, que eu não tinha ideia do que era, para eu pesquisar e estudar depois. Então, foi realmente, assim, um processo de muito aprendizado. E acho que carregado de aprendizado não só, né, do que eu não conhecia, né, que era diferente do setor privado, mas da natureza do que a Artemisia faz, assim, do nosso trabalho, assim. Acho que trabalhar com negócios de impacto, Impact Invest, assim, é uma constante experimentação. Eu sempre digo que, para mim, o que a gente trabalha na fronteira. Não tem receita de bolo. Você falar de, né, resolver questões sociais, ambientais, numa lógica de negócio. Eu acho que a gente está construindo, né, testando, iterando, enfim. Então, até dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente, né, constrói hipóteses, testa, avalia resultado e vai ajustando próximos passos. Então, o ambiente é muito dinâmico, é bem colaborativo, é intenso, até na troca, né, com outros atores. São muitos setores, então a Artemisia trabalha com saúde, educação, inclusão produtiva, economia circular, enfim, clima. Então, são várias metodologias, são vários arranjos. Então, assim, só para trazer um pouco do tipo assim, né, ainda é, né, mas assim, um contexto muito diferente do que eu vinha, né? Então, foi um processo realmente muito rico, assim, uma grande escola. Eu tenho 11 anos de Artemisia, mas, assim, essa efervescência constante, né, dessa dinâmica toda que eu comentei, parece que foi muito menos. Então, acho que foi um processo onde eu pude aplicar também, né, a lógica de mercado, especialmente no papel de captação e desenvolvimento de parcerias. Em troca, aprendi, né, muito sobre impacto e sobre startups, que não era o contexto que eu tinha experimentado antes. E acho que eu posso dizer, assim, desse processo também que eu sempre mantive muito uma mentalidade de aprendiz e ainda mantenho, sabe? Porque a gente está sempre se deparando com coisas novas. Eu também consigo enxergar que as competências do setor privado, elas são bem valiosas para esse setor. Eu acho que tem uma necessidade de fazer um merge, sabe, de competências, e acho que o setor privado, ele traz visão estratégica, foco em resultado, gestão, uma coisa da eficiência, que eu acho que é muito importante, mas a gente está falando de gerar impacto e de gerar transformação. Então, precisa-se, né, de uma adaptação e um ganho de profundidade das coisas para não simplificar o impacto, porque isso é um risco, né? Enfim, então foi um processo muito rico, assim, sempre com muita humildade e postura investigativa para aprender e continuar aprendendo, porque esse é um caminho, como eu falei, de fronteira, de constante aprendizado. E aí, enfim, fui crescendo na Artemisia e fui, né, enfim, né, conquistando outras posições, enfim, até no ano passado assumi a co-direção executiva da organização. Foi flerte, blefe, sorvete, meu yin-yang, brilhante, mais que diamante, antioxidante, berro no meu sangue.
incrível, uma trajetória maravilhosa. E, bom, a gente chegou, né, se conheceu logo nesse início dessa caminhada e muito Sim, bacana. E fico e me feliz. lembro bem. Acho. Desculpa eu te cortar, Fábio. Não, desculpa eu te cortar. E me lembro muito bem, aí, como eu trouxe no começo, assim, você foi muito importante para a gente. O setor de saúde é um dos mais desenvolvidos na Artemisia, mais robustos. E as bases desse trabalho, elas foram construídas contigo, né? Então, me lembro bem desse início, e foi bem no meu início, né? Poxa, fantástico, né? Fico feliz de saber que a área seguiu e tal, porque de fato tem muita coisa para ser feita nessa agenda de saúde. Agora, Pri, a Artemisia, para quem está escutando a gente, não tenho dúvida de que é referência para uma porrada de pessoas, organizações que estão aí no setor, e vocês estão completando 20 anos de caminhada. Vocês já fizeram tanta coisa, assim, se a gente fosse listar tudo que a Artemisia já fez, acho que daria vários episódios, sem brincadeira, tem muita coisa construída, tem muita contribuição ao campo. E muita coisa que vocês já mudaram de estratégia. Eu queria que você trouxesse um pouco esses aprendizados ao longo dessa caminhada aí de 20 anos. Ah, legal, Fábio. Exatamente. Então, a Artemisa, como você falou, ela surgiu em 2005, quando o campo de impacto no Brasil ainda não existia, assim, de fato. E a cada ciclo de maturidade a gente foi ajustando o foco, né, para onde a nossa contribuição seria mais relevante. Então, eu posso te dizer que assim, o propósito ele sempre foi o mesmo, mas o caminho não. A gente foi aprendendo e a gente foi ajustando rota, né? Então, talvez, assim, acho que dê para separar em grandes capítulos, talvez, essa trajetória de 20 anos, assim, até para explicar, né, como a gente foi se ajustando. Mas no início da Artemisia, né, iniciado inclusive pela Kelly Mitchell, né, que é fundadora da Potência Ventures, fundou a Artemisia em 2005 e fundou a Vox Capital junto com o Daniel e o Antônio Hermínio Neto em 2009. A Artemisia surgiu, acho que vale dizer, né, de um inconformismo, né, dela, né, de desigualdade no Brasil, de uma intenção de contribuir com redução de pobreza, de um entendimento de que a pobreza ela tem relação com acesso. A gente bebeu de muitas fontes conceituais, né? Eu vou só trazer uma que para a gente muito importante, que foi o Amartya Sen, que, né, estudou a pobreza por 20 anos e que trouxe uma provocação de que para combater a pobreza, a gente precisava entender que ela era multidimensional e que ela estava diretamente relacionada com acesso. Que oferecer saúde, educação, né, o que é básico e é estruturante na vida de qualquer pessoa, de forma plena, isso garantiria o desenvolvimento dos indivíduos, autonomia e geração de renda no futuro. Então, baseado nessa intenção, o que a gente se provocou pensar é de que a gente precisava de arranjos que pudessem complementar a oferta pública, ter escala, ter alcance, ser inovador, enfim. Então, por isso a gente foi bebendo muito de referências e conceitos de modelos de impacto que estavam acontecendo fora do Brasil. Então, Inglaterra, Índia, México, já tinha algumas iniciativas, né, que conciliavam lógica de mercado com resolução de problemas sociais e ambientais. Então, nosso início ele foi muito marcado da teoria e das bases conceituais dessas pesquisas, do que estava acontecendo fora do Brasil, e muito acadêmica, né? Então, muitas referências do mundo dos negócios, das grandes universidades, da Harvard Business School e tal, como Porter, Kotler, Michael Schuh, Prahalá, eles já falavam há muitos anos que o sucesso econômico dos negócios ele deveria ir além da responsabilidade social corporativa e além da sustentabilidade e que ele dependeria da sustentabilidade da sociedade e dos recursos naturais. Então, a gente começou a estudar e se deparar isso, né, 20 anos atrás, de que o mundo deveria drivar para esse lado. E, enfim, então foi muito de estudo, né, essa nossa trajetória inicial. Depois a gente foi converter essa base conceitual em prática. Então, a gente foi aplicando essas teorias à realidade brasileira. E foi testando, né, no formato de identificar empreendedores, o que existia no Brasil, ajudar esses empreendedores que estavam construindo soluções para, né, questões sociais e ambientais para crescer. Então, e aí eu estou falando de muito tempo atrás. Então, por exemplo, talvez muita gente não saiba, mas Adriana Barbosa da Feira Preta passou pelos primeiros programas da Artemisia, o DJ Bola da Banca, o Davi Reis da Gastromotiva e vários outros atores. Então, dessa teoria de como é que a gente, né, entendia a lógica de mercado,
para resolver problemas sociais, fomos identificando os empreendedores, construindo programas de aceleração para apoiar esses empreendedores a crescerem. E essa prática de apoio a empreendedores, ela foi se desenvolvendo, então, ao longo dos anos, né? E aí também, aí estou falando de 2013, né? Mas assim, Vivenda, Geek, Handtalk, Banco Pérola foram iniciativas que passaram pela Artemisia. E foi mostrando para a gente que não existia manual pronto, né? Do tipo assim, cada batch, cada setor, cada negócio, ia trazendo para a gente necessidade que a gente tinha que estudar e fazer ajuste. Então, estou trazendo um pouco o quanto a prática foi se desdobrando, né? O que seria o próximo passo. Então, da teoria para a prática, a gente também foi vendo, apoiando o empreendedor, que para os negócios de fato se desenvolverem e prosperarem, não bastava só o conhecimento técnico de ajudar o empreendedor a validar modelo de negócio, impacto, enfim. Que a gente precisava de um ecossistema, de que para os negócios prosperarem, eles iam precisar de investimento, mas não qualquer investimento, investimento que fosse mais paciente, menos ambicioso, que os negócios precisariam de talentos seniors, enfim, que a gente precisava, quando a gente ia fazer reunião, a Mauri conta bastante, a Kelly conta bastante, que foram, né, as cofundadoras da Artemisia, que nas reuniões, quando elas falavam do conceito, né, de aliar essa lógica de mercado com impacto, no final da reunião, às vezes acontecia da pessoa falar, entendi o que você falou, eu ajudo uma creche também. E aí elas, não, putz, não era isso que eu estava falando, né? Ou de achar que a gente era mercenário, do tipo, putz, como é que vocês estão falando de resolver problema, né, social numa lógica de negócio? Então a gente foi vendo também que tinha uma coisa de visão e de mindset que precisava ser trabalhada. Então, lá atrás a gente começou a trabalhar a imprensa, como é que a gente acionava as editorias de negócio, de mercado, de economia, para falar dessa perspectiva do que estava sendo já discutido, né, fora do Brasil, para o Brasil. Enfim, só para trazer que a gente foi focando parte da nossa estratégia numa construção de ecossistema, ativando e criando programas, né? Então, a gente criou vários programas, Usina de Ideias, o Choice, né, que era um programa para levar esse tema para dentro das universidades, porque a gente já sabia que a nova geração já vinha com esse chip questionando que não queria trabalhar com que não acreditasse, enfim, acionando investimento social privado e tal, enfim. Então, a gente foi vendo que para os negócios avançarem, nessa órbita de outros atores, ela também precisaria ser ativada. Então, foi um trabalho de discovery, né, contínuo. Acho que também, depois disso, teve uma fase que a gente começou a ver isso em 2013, 2014, o tema foi ganhando projeção, né, e tração. Então, outras organizações passaram a atuar no tema também. E a gente foi vendo que, né, com a maturidade do setor, a gente poderia começar a focar um pouco mais o nosso trabalho em temas mais específicos. Então, por exemplo, o ICE, né, foi muito importante, assumiu um trabalho, né, de fomento de ecossistema com muitos frutos, inclusive, né, hoje existentes no campo. Então, a gente foi se adaptando à evolução do campo. Então, a gente passou, por exemplo, depois desse entendimento de que o tema tinha ganhado tração, aprofundar mais os nossos programas de aceleração em temas. Então, saúde, educação, inclusão, né, financeira, inclusão produtiva, porque a gente sempre teve uma visão de indústria. A gente sempre soube que não ia ser um negócio que ia resolver o problema sozinho, porque a gente está falando de, né, a dimensão dos problemas, mesmo dentro de setores, é uma dimensão muito grande. Nem todo negócio vai sobreviver e avançar, então sempre foi essa visão de fomentar indústrias de negócio dentro de temas e setores, para que a gente pudesse fomentar um pipeline futuro. E gerar casos de referência que comprovassem, né, a viabilidade financeira e impacto. Gasolina no meu tanque. Foi pirraça, bagaceira. Mas desculpa, meu bem, não rolou. Então, o nosso foco foi mudando em função da evolução desse campo. Hoje, o nosso foco a gente se vê muito como, né, um ator importante para fomentar a pipeline qualificado, e direcionado porque a gente sabe que são lacunas do setor, e de forma mais massiva. Hoje a gente sabe que existem, né, muitos programas, muitos conteúdos, mas a gente está se posicionando bem num lugar de ser relevante para temas mais específicos. Depois acho que posso comentar um pouco melhor, mas a gente tem um programa, por exemplo, com a Potência agora, que é ajudar empreendedores a se qualificarem para acessar investimento. Então, a gente foi evoluindo o nosso trabalho para
né, onde era mato, agora para um lugar um pouco mais desenvolvido, para questões mais específicas, para que a gente seja mais assertivo. Enfim, passamos a mobilizar capital, paciente, menos ambicioso para a construção de casos. Todos os nossos programas hoje carregam capital a fundo perdido para ajudar o empreendedor né, a se qualificar e para a gente contribuir no campo para a formação de casos mais promissores. A gente criou uma frente de investimento em formato de crédito. Então, aqui resumindo, né, acho que desse percurso todo, que acho que tem uma coisa que eu falei no início, né, é fronteira, é definição de hipótese, é implementação, é teste, é entendimento do que funcionou, do que não funcionou. Acho que a base conceitual, ela sempre foi importante, ela é uma bússola para a Artemisia, a gente gosta de estudar, entender as referências, mas a gente valoriza muito a prática. A prática é rei, assim. Então, colocar o que a gente estuda no contexto brasileiro dentro dos temas, quando você vai entender saúde, por exemplo, que você, né, entende bem também, é outro bicho, né? Então, acho que trabalhar na fronteira da inovação e viver esses ciclos de hipótese, teste, mensuração e interação é parte do nosso DNA. A gente também aprendeu ao longo do tempo que ninguém muda o mundo sozinho, então o impacto não vai acontecer isolado, porque, né, sozinho, por um empreendedor solitário. Por isso, para a gente, uma premissa é a colaboração multissetorial. E acho que teve um aprendizado importante também na nossa trajetória, que é de desapego. Então, a gente criou o Choice, depois a gente fez um phase-out do Choice, a gente foi abrindo mão de iniciativas que eram bem-sucedidas e reconhecidas, porque a gente foi sentindo que o campo tinha crescido, precisava de uma priorização. O coração do trabalho da Artemisia é apoiar empreendedor, então, mas foram decisões difíceis, né, para que a gente pudesse ter mais relevância no que o setor precisava. E acho que teve uma coisa também que é de sair de cena quando necessário, então a gente também foi, nos últimos anos, assim, reduzindo um pouco a visibilidade para repensar rumo e ficando um pouco mais abaixo do radar, porque a gente realmente ficou nesse momento de introspecção, porque a gente sentia que a gente estava numa mudança de chave muito importante desse campo para entender o que de fato era relevante, foi fundamental para a gente entender nosso posicionamento. Então, o propósito é constante, mas a nossa rota é sempre flexível para a gente seguir na nossa missão. Puxa, louvável essa postura, né, Pri? Ela fala muito sobre a Artemisia. Para quem conhece, já está mais próximo do trabalho de vocês, acho que é muito coerente com o que vocês pregam e fazem. E para quem depois ficou interessado, link na descrição. A Mauri já passou por aqui, um episódio super legal com ela. E o Bebeto do Choice, né, a Pri citou o Choice aí, também já passou por aqui. Recomendo depois, para quem quiser saber mais, escutar lá. Agora, Pri, assim, você trouxe uma trajetória muito robusta, de muitos aprendizados, de muita coisa que a Artemisia fez, e quem está escutando deve imaginar assim, uma organização do quilate da Artemisia está com tudo resolvido em termos de recursos. E você tem esse papel de mobilizar parcerias e recursos. Afinal, está tudo resolvido? Conta um pouquinho mais desse desafio. Boa, Fábio. Bom, a Artemisia é uma organização de causa, né? E a nossa natureza, nós somos o MOCIP. Então, o nosso modelo financeiro é de captação, né? De parceiros. E é um processo contínuo, né? E, enfim, liderado por mim, para viabilizar a nossa operação e viabilizar a teoria de mudança da Artemisia, né? Então, todos os nossos projetos, todos os nossos programas, eles estão sempre linkados à nossa teoria de mudança. Acho que o que eu posso dizer é que, assim, a Artemisia, ela construiu credibilidade e reputação ao longo dos anos, né? Isso nos ajuda muito a abrir portas e agilizar, né, processos de avaliação de parceiros. Mas, no entanto, né, a gente enfrenta aí no mundo, né, um desafio de recursos, enfim, que não é só Brasil, é global, né? E para impacto, né, isso tem sido muito forte. Então, o impacto, né, muitas vezes não é a primeira prioridade nos orçamentos das empresas. A gente está vendo as fundações também, né, com o orçamento cada vez mais reduzido, inclusive priorizando pautas mais específicas. Então, a gente está muito atento a isso e nos adaptando, né, constantemente. Então, assim, isso, né, não está resolvido, né, enfim, nessa situação atual. A gente é bem proativo, assim, né, a gente mapeia fundações, empresas, investidores que tenham valores e intenções alinhadas aos nossos
temas a nossa atuação. Isso para a gente é bem importante, assim, a gente é muito criterioso com quem a gente trabalha. De novo, né, somos uma organização de causa, embora a gente trabalhe com inovação, né, enfim, negócio e tal, a gente não é uma consultoria, né, a gente tem um propósito para o Brasil, e é nesse propósito que a gente mira, embora a gente lance mão de arranjos e formatos, enfim, né, que conversam com outras realidades. Então, a gente é bem criterioso nessa abordagem, tanto ativa quanto reativa. Então, acontece também, acho que em função dessa reputação, tal, de muitas organizações nos conhecerem e nos procurarem para co-criar iniciativas. Acho que foi como o Sabin lá atrás, né, para a gente criar um pipeline inicial de saúde para o Brasil. E é isso. O contexto macro, então, acho que a gente sempre veio muito bem, acho que em função nessa coisa, né, de construção de reputação, mas acho que a gente atravessa, e não só a Artemisia, né, essa é uma conversa até do campo, né, um contexto macro, assim, bem desafiador, né, inflação, guerra, incerteza política, isso está reduzindo muito o orçamento da filantropia e das empresas, e enfim. Mas eu acho que essas 2 décadas de entregas concretas, elas foram criando confiança no mercado, o que mitiga, mas não elimina de maneira alguma o nosso desafio de financiamento, né? Então, um trabalho contínuo de mostrar valor e o impacto do que a gente faz, e acho que, não sei se eu te respondi, mas seria isso. Não, sem dúvida, respondeu sim. E é legal que você traz esse aspecto, ó, somos uma OCIP e tal, porque tem gente no setor que acha que todo mundo, todas as organizações que trabalham com investimento de impacto no setor precisam ter um CNPJ de empresa, precisam, né, um pouco representar o que elas, de certa forma, fomentam no setor, e que não tem um modelo pronto, né? E acho legal você compartilhar esse modelo de vocês. Não tem caminho certo ou errado, cabe a cada organização encontrar o seu, muito legal. E Pri, você colocou em algum momento da sua fala anterior empreendedores que vocês já apoiaram, aceleraram, né? Você citou a Adriana Barbosa ou o Bola, dentre tantos outros. Minha pergunta para você é, de tanto empreendedor que vocês já apoiaram e aceleraram ao longo desses 20 anos, como é que vocês fazem para não cair no piloto automático e não perder o tesão de seguir fazendo esse trabalho, que é o coração da Artemisia? Ah, sim, então. Acho que, não sei se eu vou ser repetitiva aqui, mas, assim, é uma boa pergunta, mas, como eu disse, assim, a nossa visão sempre foi criar uma indústria de soluções, né? Então, assim, que não ia ser só um negócio que vai resolver o problema, né? Por exemplo, de uma linha de cuidado da saúde. Então, e como eu falei, nem todo negócio sobrevive e cresce, né? Então, por isso, a estratégia de fomentar negócios em temas dos setores específicos e ajudar a crescer não é uma tarefa fácil, né? Hoje a gente tem mais de 800 negócios diretamente apoiados de forma individualizada. A gente tem na nossa base mais de 16 mil negócios que já foram analisados. É um grande desafio achar bons empreendedores e bons modelos. Estou trazendo o elemento do desafio da nossa prática que faz com que a gente não caia de maneira alguma nesse piloto automático. Tem um desafio que é achar o product market fit, né, que é esse problema, a solução que de fato resolve um problema, que tem alguém disposto a pagar, enfim, e que tem um modelo financeiro que pare de pé, é um grande desafio do nosso setor. Isso não é trivial. Isso já é desafiador para negócios tradicionais. Para impacto, isso ainda é mais difícil. Então, achar os bons empreendedores, ajudá-los a, de fato, alcançar esse product market fit e o modelo que pare de pé. Então, é algo que está sendo, não é trivial para a gente, não é trivial muito menos para o empreendedor, e é algo que está sendo constantemente construído, assim. Então, nosso foco é identificar esses bons talentos e bons negócios, ajudá-los a crescer com o maior impacto possível e construir esse pipeline qualificado. A gente vê que a gente tem muito trabalho, né? A gente já tem, né? Falei alguns números aqui, né? Que mostram que já, né, há uma evidência, mas acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que são muitos os nossos problemas como sociedade, né? E a gente, como sociedade, não está conseguindo construir na velocidade que a gente precisa. Tem novos temas que estão surgindo. Então, por exemplo, um tema que a gente está bem dedicado aqui na Artemisia agora é a relação da saúde e do clima, né? Os efeitos climáticos, né, impactando os mais vulneráveis de forma desproporcional. Esse é um exemplo de um tema novo e que a gente está incorporando dentro da nossa atuação. Então, assim, dada a dificuldade de achar os modelos viáveis, né, a dificuldade dos problemas sociais que são crescentes,
Enfim, então acho que isso coloca a gente num lugar, assim, realmente muito ativo, né? E não cair nesse risco do piloto automático, né? Já não faz mais parte. Vá me deixe. Já não bate, já tá tarde. Já não faz mais parte. Já não bate, já. E acho que tem uma outra coisa também, Fábio, importante de dizer, que é até um critério, né, do nosso processo seletivo, mas a gente tem no nosso time pessoas que são inconformadas e querem construir essa mudança de Brasil. Então, o nosso drive pessoal é fazer a diferença. Então, a gente é muito motivado assim, no que a gente faz, muito apaixonado, e é uma busca constante nessa fronteira, sem receita de bolo e tentando somar e contribuir para o campo, né, de achar bons modelos, ajudar o empreendedor e ser útil para o empreendedor no que ele precisa, focar, para ele não focar no que não vai levar ele, né, enfim, no avanço de fase. Enfim, isso, acho que tudo isso faz com que a gente não caia nesse lugar, assim. Nós temos muito o que fazer, sabe? Sem dúvida. E acho que isso é fundamental, né? É um combustível que nos faz manter aceso nesse setor, fundamental. Agora, Pri, vocês, bom, a Temisa está completando 20 anos e vocês acompanharam um monte de coisa no campo, né? A própria evolução do campo de negócio de impacto, a avaliação, na sua avaliação, na avaliação de vocês, o que mudou nesse campo? Faz um pouco um balanço do que vocês podem compartilhar nessa caminhada. Bom, pensando assim, bom, acho que vou começar então pelo que é bom, né? Mas assim, acho que muita coisa mudou para melhor. Acho que tem a questão do aprendizado, né? Um aprendizado muito rico, assim, não só a Artemisa, mas acho que do campo. Hoje a gente tem muitas organizações, né, atuando na temática, muitas pessoas boas. Então acho que a gente evoluiu muito, assim. Estamos mais avançados na proposta, acho que, de mudar o mundo, usando essa lógica de negócios e do mundo de investimento, né, sempre priorizando impacto. Acho que a gente se aproximou mais do mainstream, essa pauta, né, ganhou projeção, furou algumas bolhas. Hoje a gente vê, né, uma coisa que sempre foi um incômodo para a Artemisa e para muitas organizações, de ter essa temática muito concentrada em alguns centros, e acho que um trabalho que você foi muito importante para fomentar, mas de levar esse tema para outras regiões. Então, né, hoje o número de atores no campo, e não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, é realmente, né, muito melhor. Acho que tem muito a melhorar ainda, né, mas isso já se desenvolveu bastante. Acho que tem grandes conquistas, né, de ver assim, envolvimento de grandes organizações, né, no tema, como, né, BNDES, a N Impacto, o BID. Acho que são conquistas assim, muito importantes. Acho que avançou muito. Volume de negócios, né, eu falei aqui da base, mas a cada programa da Artemisa, o número de empreendedores é crescente, então muita gente realmente se provocando pensar, né, alinhamento pessoal com o profissional e querendo fazer a diferença no mundo. Então, acho que isso foram avanços bem importantes, assim. Agora, no que mudou para pior, de forma assim contundente, eu não consigo dizer, mas eu acho que o que falta, eu posso falar o que falta. Assim, eu sinto, pessoalmente, um grande desafio nessa coisa do conhecimento estruturado em relação aos aprendizados do campo. Então, né, nessa trajetória são muitos atores, são muitas vertentes, quando você fala de mobilização de capital, investimento de impacto, né, fomento de pipeline, são muitas as matizes, né, que compõem esse setor, muita gente boa, mas eu acho que essa coisa do tipo de ter um conhecimento estruturado, assim, de para onde a gente está caminhando, como é que a gente pode ser mais eficiente num contexto onde o recurso está cada vez menor, onde a colaboração, inclusive, provavelmente é uma tendência. Acho que a gente precisava compilar e compartilhar mais esses aprendizados para a gente não perder tempo com o que já foi testado e o que já foi aprendido e não reinventar a roda. Acho que isso ajudaria a direcionar os próximos passos de forma mais assertiva, sabe? E criar uma maior assimetria de informação e de eficiência assim, para todo o ecossistema e, obviamente, tudo isso com o objetivo final de realmente a gente conseguir ser mais relevante na geração de impacto.
Belo balanço, Pri. Nossa, muito legal. Obrigado por compartilhar. E, bom, papo maravilhoso, o tempo passa voando, mas antes da gente terminar, te agradecer demais pela generosidade de vir compartilhar aqui conosco e te convidar a fazer o merchan final, a reflexão final, o que você quiser. Primeiro, acho que é muito legal ter espaços como esse. Eu pude já acompanhar as outras edições. Só parabenizar a iniciativa, assim, gente muito boa, de muito peso. Enfim, a gente aprende muito escutando essa experiência. Eu falei até nessa coisa do conhecimento estruturado, e acho que é você contribuindo também para esse conhecimento estruturado, né, em um formato que hoje acho que é o formato mais engajador, né? Eu particularmente gosto muito de podcast. Mas e falando um pouco institucionalmente, acho que gostaria só de compartilhar. A gente está direcionando a nossa atuação para algumas vertentes. A primeira, a gente se vê realmente nesse lugar que eu acho que eu comentei várias vezes, mas de apoiar a qualificação, né, a formação do pipeline qualificado para o Brasil, e a gente está fazendo isso agora de forma digital, escalável. Então, tem uma iniciativa agora aberta, e eu convido quem quiser conhecer mais, que é realizada em parceria com a Potência, que é o Potência Up. É um programa digital que vai apoiar mais de 200 empreendedores de todas as regiões do Brasil, que tenham soluções relacionadas à educação e mundo do trabalho. O objetivo é ajudar esses empreendedores a se qualificarem para acessar investimento de fato. Acho que no campo a gente escuta muito isso, né? Tem um recurso, né? De um lado, tem um recurso, mas não tem pipeline. De outro, a gente vê o empreendedor falando, não, mas não estou conseguindo acessar o pipeline. Então, nesse sentido, a gente se vê muito como um ator para cumprir essas lacunas. Então, esse programa vem com essa intenção de realmente entender critérios, né? Do tipo, o que o fundo de fato está olhando, o que é gap, né? A gente pôde fazer algumas ações de investimento de crédito aqui na Artemisia, e aprendemos muito também, vem do outro lado, do lado do investidor. Então, todo esse conhecimento acumulado está dentro da metodologia do Potência Up, então fica, acho que esse convite aí para conhecer. E o nosso site, né, a gente tem muito conhecimento também estruturado dentro da nossa plataforma. Enfim, e fico também à disposição, acho que quem quiser me procurar no LinkedIn, enfim, para conversar, essa coisa da transição de carreira que eu comentei, enfim, fico à disposição. E é isso, Fábio. Olha, muito obrigada pelo convite, pela participação. Acho que estou aqui realmente na intenção, assim, menos institucional e mais, assim, pró-campo, sabe? De compartilhar, enfim, alguma coisa que possa ser positiva para alguém aí que esteja nos escutando. Então, muito, muito obrigada e um abraço aí a todos.